primeiro lugar. Às vezes, a gente, nós mulheres, nos colocamos em segundo plano. Ou seja, vamos colocar um exemplo de mim. Eu passei praticamente vários anos longe da academia, né? Eu vou retornar na segunda-feira. Mas por quê? Porque eu estava priorizando estudos, essas coisas assim, e família. Família em primeiro lugar, sim, gente. Mas eu vou falar para vocês a verdade. O seu amor próprio é aonde você vai ter amor para cuidar da sua família. É aonde você vai ter força para fazer tudo correlacionado à sua vida. Um dos primeiros métodos que os médicos pegam muito na área da saúde, cobra muito para evitar o ICA de mama, é justamente isso aqui. É o exercício físico, é uma academia, entendeu? Isso aqui é um dos principais motivos que os médicos pedem. Os médicos também pedem para evitar fumar, para evitar beber, né? Tem gente que bebe em excesso, isso acaba prejudicando a saúde, querendo ou não. Nós que somos jovens, nada vai afetar agora. Tá? Tudo quando vem, vai vir depois dos 30, vai vir depois dos 40, vai vir depois dos 50 e assim consecutivamente. Né? Eu vou pedir uma aluna para passar, vou deixar vocês apalpar. Essa mão aqui, gente, é uma mão saudável. Vocês podem apalpar ela não tem nenhum sintoma. Enquanto a aluna passa, eu vou estar explicando aqui o que é. Passa para vocês e pode passar. Pode apalpar para ver uma mão. Você vai pegar, você vai ter uns caroços, uma auréola de seio, aqui perto de uma mãe. Vai ter uns caroços aqui. Essa daqui tem secreção, tá vendo que a secreção tá meio rosada, meio amarelada? Então, assim, vai muito da mama e vai muito do organismo da pessoa, do paciente, entendeu? Então, é algo que a gente tem que cuidar, sim. É algo que a gente tem que levar para a nossa vida, sim. A gente não pode pensar que acontece só com outras pessoas, não. Porque eu sempre costumo dizer que diagnóstico de CA não é ponto final na vida de ninguém. Eu sempre costumo dizer nas minhas palestras que o médico e nós vamos tratar o paciente conforme segundo os nossos estudos. Os médicos vão dar diagnóstico conforme segundo o estudo. A última palavra era sempre vem de Deus. E eu tenho certeza que aqui tem pessoas que são de diversas religiões, né? Então, cada um com a sua fé, cada um com a sua crença. E eu tenho certeza que diagnóstico médico não é fim, né? Aqui nós temos a secreção, aqui nós temos os caroços na auréola e aqui a gente tem a vermelhidão, né? Às vezes a mama ela vai apresentar uma vermelhidão com sintomas de flebrite. Flebrite é quando você coloca a mão e sente um calor. É quando a criança tem febre, você coloca a mão na testa e está quente realmente. Quando a mão está vermelha e ela está com flebrite, ela está quente, ela está com febre, ela está doente. A mama em si, ela está pedindo assim, gente, tem um pouco de atenção comigo. Vamos procurar uma ajuda, vamos atrás de alguém que possa nos ajudar. Gente, eu sempre falo, o SUS, ele é para todos. De fato, o SUS ele é para todos. Tem algum desses sintomas que tem nessa mão aqui? Primeira coisa que tem que fazer é procurar o UBS mais próximo, na qual você está cadastrada, porque lá você vai passar pelo médico clínico, ele vai te pedir um exame, provavelmente ou uma ultrassom ou uma mamografia, né? Você vai lá, vai fazer esse exame, dando qualquer coisa alterada, ele vai te encaminhar para um especialista da área. Vou estar pedindo a Lucélia para estar passando essa mama vocês vão conseguir apalpar e encontrar. Na auréola dela tem caroços, tem a corzinha. Essa daqui é uma mama que, se você for olhar, aparentemente ela está normal. Essa mama ela não tem, praticamente, aparentemente ela não tem nada nessa mama. Só que eu vou estar deixando ela passar também, vocês vão apalpar ela, vocês vão sentir nódulos nela. Ela tem nódulos nela, se você palpar, você vai sentir. Outra coisa também que eu deixei nessa mama para vocês entenderem o que é câncer de mama, é a mama invertida. Aqui, ó, tá vendo? Geralmente eles vão falar a mama invertida. É essa parte da auréola e do mamilo, ele entra para dentro. Fica literalmente dessa forma. Tem alguns que ficam até com degradação maior, né? Que ela entra de fato para dentro.
Então, esse é um dos sintomas. Essa daí tem 4 sintomas que vai dar para vocês palpar, para vocês verem. E essa aqui tem 2 sintomas, que são os caroços internos, que não dá para ver a olho nu, somente com o exame mesmo que a gente faz, né, o nosso autoexame. Somente com o exame de palpação de toque mesmo. E quando o aluno passa essa mão, pode apertar que você vai sentir. E quando essa mão passa, eu vou estar falando um pouquinho do autoexame. Quem é que faz autoexame aqui? Quantas vezes no mês vocês fazem um autoexame? Tá ótimo. Hoje, na área da saúde, a gente pede para fazer pelo menos uma vez ao mês esse autoexame. Agora, a mulher que quer se prevenir realmente de fato, pode fazer mesmo uma vez na semana, né? Porque quem cuida, aí não vai assim. Quem cuida não vai falar assim, toda semana, uma vez lá, uma vez não. Todo dia a gente tem que tomar banho, tem? Então, quando a gente toma aquele banho ali, na hora a gente já vai fazer o autoexame. Quem sabe fazer o autoexame? Vocês sabem fazer todas? Mais ou menos. Eu vou estar falando para vocês alguns tipos de autoexame, primeiro começando pelo primeiro passo do autoexame. Deve ficar aqui, para vocês verem melhor. Primeiro passo que a gente pede é a mulher ficar nua, na verdade, né, na frente do espelho, de um espelho que dá para ver essa região, né, do tórax. A mulher nua na frente do espelho, vocês vão fazer essa posição somente para ver o formato da mama, se a mama está ok, se a mama não tem nada de alterado. Segunda posição é colocar a mão aqui no diafragma e abrir aqui sim. Quando você coloca a mão no diafragma, dá para você ver essa região toda da mama. Olhando no espelho, a mama está normal? Beleza, está ok. Terceira posição, ainda olhando no espelho, com essa parte do tórax sem nada, é a mão aqui, ó, na cervical. Colocou a mão na cervical, olhou no espelho, tá ok a mão? Ao redor da mão, por quê? Cada posição você vai pegar a mama de uma forma, e vai ter uma visão ampla. Aqui você vai olhar no espelho, a mama tá ok, não tem nada alterado na mama? Beleza, graças a Deus, agradece a Deus, sua mama está perfeita, está saudável, então a mama ok. O autoexame em si, gente, se você tiver um espelho, você pode olhar no espelho na hora que você for fazer, para você ficar mais feliz no autoexame. Se você não tem um espelho, é só questão de técnica, aperfeiçoamento. Eu costumo dizer assim, tudo que a gente faz no dia a dia leva à perfeição, ou seja, a prática leva à perfeição. Então, o autoexame ele é feito como? Vou pegar a minha mão esquerda, vou colocar aqui, ó, na cervical, bem na cervical, e vou pegar os meus 2 dedinhos aqui, ó. Vou começar aqui, ó, na axila. Pegou na axila, você vai descer contornando o seio. Contornou o seio, você vai continuar fazendo esse movimento circular até que hora? Até chegar na parte da uréola e do mamilo. Não sentiu nada? Sua mama está saudável. Assim você vai fazer do outro lado. Vai pegar a mão, vai colocar aqui, vai pegar aqui, ó, debaixo da piscina. Vai fazer, mas por que debaixo da piscina? Gente, tem mulheres que desenvolvem CA na axila. E às vezes fazem o exame, o autoexame, tem mulheres que faz só no contorno da mama. Não pega esse caroço na axila. E aí ela não sabe que ela está desenvolvendo
você se colocar no lugar do outro, não é empatia, mas é você se imaginar no lugar do outro. É você tentar sentir a dor do outro. E a gente começa com a gente, né? Com o nosso cuidado, com o nosso autocuidado e o nosso amor próprio. A próxima slide aqui, que é muito interessante, vou deixar passar, se você não quiser tirar foto, pode tirar, tá? Eu trouxe então citó. Por que citó? Porque às vezes a gente fica parado no tempo, né? A gente não toca, tipo assim, a gente, meu Deus, é uma coisa tão fácil de fazer e a gente está lá, parado no tempo. Cuide-se, ame-se e toque-se. Por quê? Essas três coisas. Por que eu coloquei esse toque? Porque realmente nós mulheres nós temos que nos tocar. Nós temos que acordar. A vida ela é muito linda quando ela é vivida. Então viva a sua vida da melhor forma possível. E o primeiro passo é o autocuidado. E o seu cuidado, o seu amor. É isso, gente. Boa noite, maravilhosa. Boa noite. Nossa. É maravilhosa ou você quer dar boa noite? Boa noite. Eu acho que é boa noite, porque é maravilhosa. Tem alguém aqui que não me conhece? Eu sou a Lucélia, né? Sou a Lucélia, sou a tia Lucinha, sou a Lu, sou a Lucinha. Eu tenho vários nomes, né, Maria? Mas eu sou a Lucélia. E a Tamara falou de prevenção. Prevenir, autocuidado, tudo isso é muito importante. Mas, quando eu falo da prevenção, eu estou do lado de cá. Né? Mas quando eu falo de diagnóstico? Quando eu falo de diagnóstico, eu estou do outro lado da agulha. E aí é que vem tudo na cabeça. Por que eu não preveni? Por que eu não me cuidei? Quando, na verdade, às vezes nem foi tanto que você não quis se cuidar. Muitas vezes você tem tanta coisa para fazer no dia a dia que você acaba negligenciando a você mesmo. Não é verdade? Eu fui diagnosticada, para quem não me conhece, quem me conhece sabe a minha história, né? Eu fui diagnosticada no final de 2020 com câncer na mama, em carcinoma do invasor positivo, no grau 4. Quantos graus que são, Tamara? 5. São 5. Tá? Eu estava com o grau 4. Fiz todos os exames, no particular, porque o meu caso tinha que ser urgência. E o SUS é maravilhoso, é uma instituição maravilhosa, mas nós vivemos algo que temos que esperar, né? Nós temos que esperar e nós não podemos pular as etapas que é da instituição. Então eu comecei tudo no particular, porque eu precisava de urgência. Porque todos os médicos que eu passei colocou urgência nos meus exames. Eu fiquei uma semana para fazer todos esses exames para mim. Eu tinha 4 nódulos na mão. A mais 2 já tinha 3 centímetros. Estavam enormes, com um estágio 4. Atingiu o externo, que é essa parte, né? Então eu fui diagnosticada com câncer de mama, nos ossos e no fígado. Ah, mas por que nos ossos e no fígado e não só de mama? Pela demora em ser diagnosticado. Tá? Por isso a prevenção é importante. Quanto mais você demora, mais complicação você tem. Interessante, gente, do quadro da Lucélia é que você percebe que não estava só em um lugar. Não. Quando está em outros lugares, é porque o CA em si já se torna metástase. Metástase quer dizer que ele está na corrente sanguínea. A célula Já atingiu outras está na células. corrente sanguínea, assim, ele pode passar para diversos órgãos. Mas em primeiro estágio, fui diagnosticado com câncer na mama, 4 nódulos
E eu passei por todos os exames. Quando eu cheguei na histologia, ela falou assim: você leu a biópsia? Eu li. E ela falou para mim assim: e você me fala com essa tranquilidade que você leu? E tem outra forma de falar? Eu poderia sim estar me descabelando, né? E ansiosa, nervosa, com medo. Mas por incrível que pareça, eu não tenho. Eu não tenho. Falei, olha, não tem outra forma de falar. Tem tratamento? Tem, então vamos lá. Ela me deu todos os papéis e falou, olha, você vai daqui direto na Secretaria da Saúde. Eu saí da Nova Saúde Pública mesmo e fui direto na Secretaria da Saúde da Prefeitura. Lá eu dei entrada nos papéis e me enviaram para o Luxemburgo, para o Hospital Luxemburgo, que é referência neste tratamento. E lá eu comecei toda a correria. Quando eu cheguei na quimioterapia, a minha médica falou assim: eu não posso fazer nada por você. Quem neste momento ficaria tranquilo? Humanamente falando, ninguém. Ninguém, né? E ela disse: eu não posso fazer nada por você, você só vai fazer um tratamento paliativo. O que é um tratamento paliativo? É aquele tratamento que você vai fazer para ter qualidade de vida, para ter uma qualidade de vida, mas que ele não tem possibilidade nenhuma de cura. Não tem essa possibilidade. Então, em outras palavras, a médica falou comigo: olha, você vai morrer porque eu não posso curar. Então, humanamente falando, bota lá. Dentro de mim, tinha falado assim: e agora? O que eu vou fazer? E eu só falei assim: e agora, Senhor? Eu não posso mais. O médico não pode mais. Então, agora eu sou. Agora eu estou nas suas mãos. Se o Senhor quiser, o Senhor é Deus. Se não quiser, vai continuar sendo Deus. E nós vamos seguir a trajetória enquanto Deus permitir. Não é assim que funciona, gente? Ninguém aqui, eu acho que ninguém aqui que me conhece me viu chorar. Ninguém me viu reclamar. Porque se tem uma coisa que você tem que ter dentro de você, que nós temos que ter, é domínio próprio e confiança em quem pode fazer. Quem pode fazer é Deus. Se eu sou filha dele, ele disse que eu sou mais que vencedor. E disse também que eu vou comer o melhor nessa terra e eu vou ter medo de quê? Se chama fé. A sua fé te faz ir em lugares que você não imaginava. Eu nunca imaginei estar aqui contando para vocês. Se não fosse a minha fé, eu nem estaria. Nem estaria falando. Conheço a Dona Maria desde que eu era novinha. Desde tinha 16 anos. Eu falei para você, eu lembrei que a máquina de receber diagnóstico para desculpar meu cabelo tão tranquilo, ele falou comigo assim: gente, eu vou ficar linda de lace. E eu falei assim: meu Deus, você está ficando doida. E ela está assim: não confia, cara. E eu estava explodindo. Escovou meu cabelo, a coluna começou a ficar, já deu tudo certo. Se eu tiver que usar lace, eu vou usar lace. Eu sempre falei: mãe, eu acho que eu tive sem cabelo, agora o cabelo. Foi mesmo, sim. Muito confiante, muito tempo. Não, muita gente chegava no salão e falava assim: ai, mãe, como é que você está? É engraçado de chorar. Eu fiz. E eu falava: vou ficar linda, careca, gente. Vou economizar shampoo, vou economizar creme de hidratação. Não vou precisar ficar escovando o cabelo. Eu levei minha esportiva. Você sabe por que eu levei minha esportiva? Que eu levei tudo? Não é na brincadeira. Não é brincadeira. Eu levei visando um lado bom da coisa. Porque quando você foca só naquilo que te prejudica, só naquilo que te faz mal, você sucumbe àquela doença, àquela enfermidade. E eu decidi que eu não ia fazer isso. E a primeira coisa que você tem que ter na sua vida é
você recebeu um diagnóstico como se você fosse uma lagarta. Mas você é que decide se você vai virar borboleta. É você que vai decidir se você vai ficar presa dentro de um casulo, entrar em depressão e falar, eu estou morrendo, porque o que mata, na verdade, câncer mata? Sim. Sim. Se não tratar, mata. Mas o que faz você vencer, você superar o diagnóstico, que o seu diagnóstico é de morte. O que faz você superar esse diagnóstico é a sua aceitação. A sua aceitação. Eu estou passando por este processo. Ninguém viu falar assim, eu tenho câncer. Não tenho, não é meu? Não é meu. Só desceu quando você toma posse. E eu não tomei posse de enfermidade. Eu nunca tomei posse. Então o que eu falei? Eu estou passando pelo processo. Vou passar da melhor maneira possível. Eu não desanimei. É lógico que o tratamento, gente, ele é invasivo, ele é dolorido. A Maria já cuidou de pacientes oncológicos, ela sabe que é dolorido. Vai ter dia que você quer chorar, vai ter dia que você quer dormir, vai ter dia que você não quer ver ninguém, vai ter dia que você quer sorrir, pular, cantar. Sim, porque o diagnóstico desse, ele mexe com você por inteiro. Eu decidi dentro de mim que eu não ia sucumbir a uma enfermidade. E eu não ia desistir, porque eu tenho um Deus que falou que eu sou mais que vencedor. Foi ele que falou? Então eu vou tomar posse da minha vitória. Por isso eu não sucumbi ao câncer. Eu fiz 6 quimioterapias, nunca fiz rádio, não fiz cirurgia da mama, e com as 6 quimioterapias que eu fiz, todos os nódulos desapareceram. Mas tinha possibilidade da só da quimioterapia destruir, e eu fazer o exame e está lá escrito assim, nódulos totalmente disseminados. Tinha possibilidade? 6 quimio, 6 sessões? Então quem fez? Deus. Através de quê? Da minha fé. Não é impossível para ele, é impossível para mim, mas não é impossível para ele. Mas aí eu continuo vindo a luta, porque eu acabo falando muito mais do lado da fé, do lado cristão, do lado religioso, vamos dizer assim, porque é o lado que nos sustenta. Tá bom? É o lado que nos sustenta. Não estou falando de uma crença religiosa, estou falando de um Deus. Um Deus, é único. Então, o diabo não brinca de ser errado. E eu continuei o meu tratamento porque todo propósito tem um processo por trás. Tem um processo. Eu passei pela quimioterapia, fiquei carequinha, sim. Usei turbante colorido, sim. Abusei da maquiagem, sim. Todo mundo que me via, eu parecia, estava arrasando. Você me viu de turbante? Não? Desde viu? A Maria viu? Você viu, né, Maria? Todo mundo me viu de turbante cor-de-rosa e as crianças, todo mundo querendo tocar. Todo mundo tira, deixa eu passar a mão na sua careca. E eu sentava e deixava. Isso me fazia bem para as crianças. Aí eu continuei o tratamento e um outro exame detectou, eu percebi que tinha nódulos no pescoço. Porque nós temos linfonódulos no corpo todo. Né? O que os linfonódulos fazem? É como se eles sugam todas as toxinas. Né? Ele é um filtro. E eu percebi que tinha nódulos no pescoço. Cheguei para o médico e falei assim, olha, eu percebi, está alterado aqui. Ela falou, vamos ter que fazer outra biópsia. Aí vai eu para tirar esse nódulo que tem uma cicatriz. Fui tirar o nódulo para fazer uma biópsia. E o médico falou assim comigo, olha, nós vamos... E eu bati no papo com o médico, tá? Ele tirando aqui e eu bati no papo. Ele falou assim, olha, eu vou tentar tirar 80% para fazer a biópsia. Eu falei, não, senhor. Cavaca do jeito que for, mas eu não gastei todo que
é o mesmo que estava na mão. Já é. É mais um para assumir. Aí eu comecei a tomar uma medicação, uma outra quimio oral, que chamava capecitabina. Capecitabina, assim que eu comecei a tomar, desapareceu. Os nódulos foram todos disseminados. Eu não tenho mais nódulos no seio, não tenho mais nódulos no pescoço. Não tenho nódulos. Sumiu para a honra e glória do Senhor, porque a glória não é minha, a graça não é minha. Para me deixar ainda, testar ainda mais a minha fé, eu fiz e falou, olha, aumentou nos ossos e agora tem uma massa de 10 centímetros no quilo. Eu falei, não, vamos tratar. A capecitabina me ressecou, deixa as unhas roxas e cai a unha, faz cair as unhas. Meu, caiu as unhas dos 2 dedão, cai sem dor, tá? Mas fica em carne viva. Mas você não sente que está doendo, você não sente que está ferida, elas só vão se soltando da pele e fica tudo ferido. Aí eu fui, fiz o tratamento todo certinho, tirou a capecitabina, eu voltei para a quimio venosa, mas essa não caiu o cabelo, tá? E não me deu reações, tantas reações. Assim como a primeira, eu não perdi o apetite, eu não me deu paladar, eu não dei náusea, que são todos processos da quimioterapia. Tem gente que não anda, tem gente que dá aquele medo, eu não dei. Eu não baixei plaqueta, não baixei nada, porque eu estava passando pelo processo com a certeza e com a confiança da minha vitória. Eu não vou cair, eu não vou ceder. Se eu vim para vencer, eu vou vencer. E eu faço a quimioterapia agora, oral. A medicação que eu tomo hoje, ela custa R$21 mil a caixa. Mensais. Uma caixa custa R$21 mil. E aí vem a luta. Vamos ter que judicializar, vamos ter que entrar na justiça. Eu falei, olha. Aí, olha, tem que pegar esse documento, mas esse eu fiquei procurando um monte de documento que eu tinha que ter, junto com o hospital mesmo. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho condição de comprar essa medicação. 21 mil, eu não tenho condição de comprar. E eu não quero correr atrás de algo, sabendo que é o meu direito, porque essa medicação ela já é liberada para a portaria SUS, mas ela ela é retida à compra pelo governo. O governo não aceita comprar justamente pelo preço, pelo valor aquisitivo dela. Eu cheguei na médica e falei, olha, ela falou, e aí o remédio? Até agora. Ela falou, não, tem gente que tem 3 anos esperando. Eu falei, Senhor, não vou esperar não. Se o Senhor quer que eu tome essa medicação, o Senhor vai fazer alguma coisa, mas eu vou tomar. E eu consegui, gratuito, por um projeto social. Chega na minha casa, todo mês, na porta da minha casa, só para eu pegar, tomar, e eles mantêm conectado comigo o tempo todo, pelo WhatsApp, por ligação, para saber como eu estou, se deu reação, quando que eu tomei, se eu esqueci de tomar. Tudo, todo mês eu tenho que passar um relatório para eles. Mas a medicação vem na minha conta. Hoje chegou a medicação deste mês. Hoje chegou. E agora ela tem, ela não vem para eu deixar acondicionado de forma ambiente, no ambiente mais. Agora a medicação vem para eu colocar na geladeira. Ela tem que ser conservada em geladeira. Ela vem numa caixa de isopor deste tamanho, com um monte de aquele gel congelado. A caixa de isopor desse tamanho é pesada. E a caixa de medicação desse tamanho. E veio uma outra caixa com a bolsa térmica e o gel
gelo para eu congelar e para quando eu precisar sair, eu usar essa bolsa para levar a minha medicação. Isso é cuidado. Isso é cuidado. Tem muitos lá que não conseguiram essa medicação. Não conseguiram ainda. E eu te consegui. Ah, mas você não está curada? Sim. Sim. Estou curada. Sabe por quê? A cura vem quando você toma posse dela. A cura é na sua vida quando você tomou posse da cura. Quando você aceitou que está curado. Ah, mas você ainda faz tratamento do processo. Todo propósito tem que ter um processo e Deus não vai deixar que eu pule etapas. Assim como você, não vai ser permitido que pule etapas. E eu sigo o meu tratamento exatamente como tem que seguir. Eu tomo medicação, eu faço exame, eu faço consulta, eu tenho todo o controle dentro do hospital. Mas a minha vida é uma vida normal, eu não tenho restrição. Agora eu posso até voltar agora, né? Agora eu posso voltar, porque quando eu ia voltar, realmente o médico proibiu. Falou que eu não podia voltar. Porque essa medicação eu poderia sim baixar muito a minha imunidade. Mas não baixou só um pouco. Aí agora eu posso voltar. Aí já falou, agora vida normal. Meu Deus, como é que eu vou falar com o Fernando que eu não posso pular? Eu não posso fazer aquele circuito. Como é que eu vou informar para ele, né? Mas é isso, gente. O diagnóstico, ele não é o fim. O diagnóstico não vem na sua vida. Independente, hoje estamos falando de um câncer iniciado, né? Mas independente do que está enfrentando, não é fim. Não é fim, é uma vida. Eu entendo que é como se tivesse Deus falando com você assim, ei, se toca agora, ei, se cuida, ei, está na hora de cuidar de você. Entendeu? E às vezes nós negligenciamos a nós mesmos. E Deus tem que ir lá e frear a gente, vamos dizer assim, tem que ir lá e frear, colocar uma Bíblia e falar, agora é com você. Agora você vai se cuidar, porque senão não tem como eu cuidar de você se você não se cuidar. Isso chama amor próprio. Falar, mas isso é amor próprio? Sim. Se ame primeiro, para depois você amar o outro, porque quando a Bíblia diz assim, amai ao próximo como a ti mesmo, se você não se amar, não tem como se amar ninguém. Não tem como você dar amor a alguém se você não tem dentro de você, você não tem amor por você mesmo. Então, é isso. Ame o seu corpo, olhe no espelho, igual a quando você falou, olhe no espelho, nua mesmo, fala, você é maravilhosa, porque você é. Você é maravilhosa, nós somos maravilhosos. Se admire, se arrume para você. Ah, mas eu quero cortar o cabelo, mas todo mundo vai achar ruim. Você está linda? Você está se achando bonita? Corte o cabelo. Ah, mas eu queria aquela calça, mas todo mundo vai ficar achando ruim. Use a calça, é você que tem que gostar. É você que tem que gostar. Eu não vou para a academia, não, estou velho que vai para a academia. É você que tem que gostar. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, aí eu estou pronta para os outros. Eu estou pronta. A minha vida é uma vida normal. É uma vida normal. Como, danço, eu brinco. Tudo normal. Eu não tenho restrição alimentar. Ah, eu não consigo mais comer isso. Nada. Está cozido, está assado, está frito, eu estou comendo. Não tem problema nenhum. Honradez, como, mas beleza, eu sou diabético, meu como. Não tem problema. Vive hoje. E nós temos que aprender a nos valorizar cada dia. E guarda dentro de você. O diagnóstico não é fim. Não é fim, é uma pausa para você olhar para dentro de você, para você se enxergar. Hoje eu me enxergo, eu me vejo muito melhor do que era antigamente, no tempo que eu cuidava da Deise, por exemplo. Muito melhor. Hoje eu cuido primeiro de mim. Hoje
Hoje eu sorrio melhor. Hoje eu converso melhor, eu consigo me doar melhor do que eu fazia. Porque eu aprendi a olhar para dentro de mim. Eu entendi que eu sou especial. Se você não entende que você é especial, não tem como ninguém te tornar especial. É isso, gente. Meu diagnóstico. Eu influencio a prevenção com a minha história. Tá? Quem vai agora? A nossa... Gente, nós temos um psicólogo. Meu Deus do céu. História linda, né, gente, de superação. Parabéns. E como que o nosso emocional ele vai influenciar em como a gente passa pelas dificuldades. Para quem não me conhece, sou Bruno, Fernanda Fernandes, psicóloga. Já trabalho há alguns anos aí na área de saúde, antes mesmo de ser psicóloga. Também já fui técnica de enfermagem há alguns anos. Então, tem uma trajetória aí tanto com a saúde física quanto com a saúde emocional. E aí, fiquei emocionada para contar da sua história. Eu vim falar de depressão. Né? A gente sabe que em alguns casos de câncer, independente de câncer de mama ou não, é bem comum que surja depressão. E às vezes, quem já ouviu falar que depressão é frescura? Levanta a mão. Todo mundo. Quem que acha que depressão é só tristeza? Levanta a mão. Que bom, que o pessoal já está mais conscientizado, né? Pois é, depressão não é frescura. Em um quadro como esse, né, é muito comum que surja a depressão. Por quê? Há uma alteração cognitiva, emocional, somática, e ela vai afetar várias áreas da nossa vida quando você está depressivo. Por quê? Uma pessoa depressiva, ela vai trabalhar da mesma forma? Não tem como. Ela vai ocupar o papel dela, às vezes, como mãe, como pai, como filho, vai os afazeres de casa, enfim, ela vai afetar várias áreas da nossa vida. E o que a gente pode considerar como depressão? É só ficar triste? Não. A gente fica triste, eu fico triste. Normal ficar triste. Mas quando você tem um quadro, né, assim, prolongado dessa tristeza, associado com várias outras alterações, é sinais de alerta. Então, para algumas pessoas, às vezes é insônia. Então, às vezes é aquele cansaço, sabe? Aquele, nossa, trabalho o dia inteiro. Mas aí, eu deito na cama e não consigo dormir. Eu viro para um lado, viro para o outro, e aí levanto, tomo água, vou no banheiro, deito, mesmo com cansaço, eu não consigo dormir. É insônia batendo na porta. Para outros, é tipo assim, eu durmo e parece que não descanso. Não é aquele sono reparador que eu deito, dormi e falo assim, nossa, eu revigorado. Não. É aquele cansaço que você pode pegar, pode passar férias, feriado, você dormir, você ficar sem fazer nada, e você continua cansado. Então, olha, não é um cansaço natural. É um sinal de alerta que a nossa mente, o nosso corpo está nos dando. Uma perda, às vezes, de peso muito drástico, então peso às vezes vai lá embaixo, ou de repente teve um ganho de peso também, muito rápido, peso muito pequeno de tempo, também são sinais de alerta. Quando eu falei da questão cognitiva, uma pessoa que ela também está depressiva, ela começa às vezes a ter perda de memória, fala assim, nossa, não sei onde eu coloquei minha chave, e ela que agora, cadê teu celular? O celular está na mão, está passando. Às vezes a dificuldade de manter a atenção, tudo isso é um acúmulo de sinais de alerta aqui, de que alguma coisa não está bem. E aí, no caso ainda de uma pessoa com câncer, principalmente para as mulheres, todo mundo tem, quem está aqui com suas vaidades, né? O autocuidado, de se sentir bem, olhar no espelho e falar assim, não, eu gosto. No caso ainda do câncer de mama, são agravantes no sentido, por quê? Eles cicatrizam. No seu caso, você não precisou de uma cirurgia retirada de mama. Algumas mulheres, dependendo do nível do quadro do câncer, é necessário retirar todo o seio. Isso mexe com a autoestima do homem. O cabelo, né? Quem nunca foi no salão fazer uma escova ou mesmo as cacheadas, né, para poder fazer uma finalização, é o quê? O cuidado. E quando você se depara ali, não às vezes conseguindo exercer o seu papel de mãe, o seu papel de esposa, às vezes não conseguindo trabalhar mais, por não ter força, não é nem porque não quer, é por não ter força. Aquela pessoa que você via no espelho já não é mais a mesma pessoa.
E aí, com várias alterações, às vezes a irritabilidade que pode vir por conta da depressão, os choros, a angústia. E aí, quando se recebe um diagnóstico, eu não sei como se foi para você, igual o primeiro, né, relato ali da médica, você vai morrer. E às vezes, mesmo quando não é dito isso, diante de um diagnóstico, até para os familiares, pode vir assim, a morte. A possibilidade da morte. Uma possibilidade que sempre existe para todo mundo. Todo mundo que sabe, a partir do momento que tem vida, vai existir morte. Inevitável. Mas quando a gente encara um diagnóstico desses, a primeira coisa que se vem na cabeça de muitos é a possibilidade da morte. Um cenário que a gente não quer, não espera. Então, lidar com tudo isso não é fácil. Depressão não é frescura. Então, o cuidado que tem que se ter, a paciência, às vezes, como eu falei, às vezes está irritado, está irritado mesmo. Eu estou com raiva, algumas pessoas questionam, mas por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Às vezes, por muito menos, a gente já se questiona, sei lá, bateu o carro, aconteceu tal coisa. Não, mas justo comigo? Nossa, será que isso deveria estar acontecendo aqui em casa? Né? A gente já se questiona nessas situações. Imagina um diagnóstico tão pesado que a gente sabe que tem tanto tabu em torno. Algumas pessoas nem pronunciam a palavra câncer, tem medo de falar, ela está com aquela doença, está com aquele negócio lá. É sempre assim, porque tem tabu com aquela doença, exatamente. Então, assim, é um medo até de falar sobre. É uma pressão psicológica e social também em torno de tudo isso. E ainda a gente sabe das questões que a gente. Ninguém quer ser visto como, eu tenho dó de você. Você é um coitado. Não, ninguém quer. Mas às vezes a pessoa é vista dessa forma. Como foi colocado, um diagnóstico não é você tem, sabe? Não é. Mas algumas pessoas não querem isso. Se o psicológico não estiver bom, se eu não tiver fé, e fé para alguns é firme fundamento daquilo que a gente não viu, mas crê. A gente tem que crer em alguma coisa, acreditar. Para alguns, eu falo que eu atendo, né, pacientes de todas as religiões e pacientes que não têm religião nenhuma. Atendo pacientes ateus. Eles acreditam, mesmo o ateu acredita em uma coisa. Eu acredito na ciência. Ele está acreditando em algo, acreditando em algo, ele está acreditando. Então, assim, o que mantém essa pessoa viva? É crer, acreditar em algo. Isso nos motiva, isso nos dá força para nos movimentar ali, para lutar, para continuar. Se a pessoa não tem sentido na vida, ela vai lutar pela vida. E às vezes na depressão, tudo perde sentido. O que a gente precisa fazer, acolher, para que algumas pessoas não tenham força, como a aluno teve, é falar assim, olha, vai dar certo. A gente ajuda. Assim, mesmo alguém acredita, eu vou e trago um relato da aluno para a pessoa e falo assim, olha, foi possível. Né? É possível. Você não está sozinho, estamos aqui, a gente está, né? Vamos ser uma rede de apoio. Então, uma das coisas que a gente pode fazer para as pessoas, já que às vezes a gente nem quer passar por esse quadro, mas quando tiver alguém do nosso lado passando por uma situação de dificuldade, de enfermidade, mesmo que não seja um quadro necessariamente de câncer, mesmo que seja uma depressão decorrente de vários outros fatores que a gente sabe que pode acontecer, às vezes é ser uma rede de apoio, é não julgar, é não criticar, porque para quem está depressivo, às vezes lavar a vasilha, gente, precisa ser tirada uma força da onde não tem. Então é a gente acolher, a gente ter sensibilidade com a dor do outro. Não é frescura, não é porque o outro não quer, porque às vezes o outro não dá conta. Às vezes você sabe esse plano estava lindo ali, às vezes você vê um sorriso no rosto da pessoa, mas você não sabe a dor que ela está vivendo. Às vezes o tanto que ela tem lutado para conseguir levantar da cama, para conseguir tomar um banho, para conseguir sair de casa. Então a gente tem sensibilidade, a gente não sabe o que se passa aqui dentro, no coração e na mente do outro. Então a gente tem cuidado de não julgar, de não criticar, de ser uma rede de apoio, de incentivar. São pequenas ações que fazem muita diferença na vida do outro. Eu queria fazer uma reflexão para vocês. Eu sou uma pessoa que eu amo plantinha. Quando eu estou falando, eu estou na idade da planta. Eu amo plantinha. Eu acho que a plantinha, assim, se você cuida, floresce, fica verde, fica bonito. Se você não cuida, não pega, não dá os cuidados necessários, ela vai morrer. Ela vai murchando, ela vai ficando com a folha amarelada.
a gente também deve ter esse cuidado conosco mesmo. E aí, quando a gente fala de um diagnóstico pesado, para muitas pessoas vem aquela coisa assim, nossa, eu não quero perder, sei lá, ver minha filha crescer. Isso é filho. Já vou pensar nisso? Eu não posso perder o crescimento do meu filho, ver a conquista dele, enfim. Aí a mulher fala assim, não vou deixar de falar, não. Às vezes tem filho, né? O que motiva? Às vezes a gente só pensa, para pensar no que é importante para nós, na hora que a gente se depara com a possibilidade da morte ali escancarada na nossa mente. Então, eu queria que vocês pensassem hoje, a gente está falando de prevenção, a gente está falando de cuidado. Então, assim, olha, eu, tenho medo de perder, por exemplo, a minha família, eu tenho medo de perder momentos especiais com a minha família se eu ficar doente. Então, eu quero cuidar da minha saúde por conta disso. Eu quero que você reflita agora, nesse momento. A Fernanda vai colocar uma musiquinha, daqui a pouco vai ter uma outra dinâmica. Eu quero que você reflita sobre isso. Não, cada um vai falar alguma coisa que é importante. A partir de hoje, eu quero que você reflita sobre isso. Olha, eu vou me cuidar, eu vou me dedicar a mim, eu vou ter que cuidar da minha saúde física, vou fazer academia, eu vou ter uma alimentação melhor, eu vou pegar e vou fazer o exame do toque, porque eu vou fazer meus preventivos também, a gente está falando do câncer de mama, mas tem também o câncer de colo de útero, que é necessário fazer o preventivo ali anualmente. Eu quero que você pense assim, olha, eu vou fazer isso por quê? Porque eu não quero perder. O que eu não quero perder? O que me motiva a cuidar de mim mesmo? O que é importante? Eu, por exemplo, coloquei, eu não quero perder momentos especiais com as pessoas que eu amo. E você? O que você não quer perder? O que te motiva a cuidar da sua saúde? Eu acho que o importante, ela falou tudo. Perder os momentos importantes da família, você vê o seu filho crescer, ver o seu filho se formar, né? Eu creio, eu acho, eu tenho certeza que toda mãe quer ter o privilégio de ver a sua família formada, ver os seus filhos, netos, bisnetos, e todo mundo junto. E é isso, eu cuido da minha saúde, para eu viver mais tempo em família. Pode lá. Não quero perder momentos especiais. Como eu disse, a vida, só que a vida, pra mim, eu vejo ela de uma forma que ela veio para ser vivida. Porque quem tem vida e não vive, não tem sentido. Então hoje eu foco em viver a vida. Minha prioridade hoje, para mim, é viver mesmo a vida. Viver do lado daqueles que eu amo. Porque eu quero ver ser de fato, né? E é um pedacinho de nós, né? Para quem é mãe, no caso, é tudo. Acho que todos nós temos um sentido na vida. Mas a partir do momento que a gente é mãe, a vida começa a florir mais. Ela começa a ter mais ainda um sentido. No meu caso. Uma área que mais me motiva hoje mesmo cuidar da minha saúde, continuar cuidando da minha filha, só com ela, e agora o meu cuidado dela, se cuidando, e ela conquistar e realizar o sonho dela. O meu maior motivo é esse. É o que vai me construir família e o que vai me construir sonhos. Saber que normalmente eu gosto da oportunidade de conquistar todos os meus sonhos e viver vários momentos felizes com a minha família. Então, eu quero viver. O que mais me motiva a cuidar da saúde é a minha família e minha filha, que é a minha razão de viver. Mas me motiva também a minha família e meus filhos, eu quero ver eles crescer, né? Meus netos, Eu falo.
Me motiva é que eu quero ver meus filhos crescer. E eu amo viver. Eu acho que a vida é esplêndida. Você deitar, acordar, saudável, ver querer amanhecer, não tem nada melhor. Eu sou apaixonada com o céu. Eu olho o céu e falo, gente, como é que uma pessoa não acredita em Deus? Você vê aquele céu maravilhoso, aquele dia lindo. E assim, viver é bom demais, gente. Então, assim, eu me cuido porque eu quero viver para ver os meus filhos viver para mim também, porque eu amo a vida. Me motiva a me cuidar que eu amo ver ao lado das pessoas que eu amo, quero ver meu filho crescer. Se Deus quiser, eu ainda vou ter mais 3 filhos. Então, isso me motiva. Boa noite. Eu também amo viver. Eu quero que Deus me dê muita saúde, que eu continue sempre me dedicando, cuidando da minha saúde e da saúde da minha família, porque família é tudo. Eu sou mãe, sou vó, a avó mais babona que tem aqui acho, nesse bairro. Então, assim, eu me sinto na obrigação de me cuidar para me ter saúde e poder estar cuidando dos meus familiares ao meu redor. Todos dizem que eu sou o pilar de todo mundo. Então, eu tenho que ter força, eu tenho que cuidar. Bom demais, porque isso é tudo maravilhoso. Eu amo cuidar. Então, uma hora todo mundo se cuidar. Né? Obrigada, gente. Eu quero viver para poder viver ao lado da minha família. E quero dar muito orgulho para minha mãe ainda, porque eu sou mulher de casa, 3 filhos. Quero dar esse orgulho para ela. Você estava falando aí de câncer, eu perdi um avô com 60 anos de câncer. A minha tia sacou um carro. Ela não sabe o que é, mas que não soube o que é. E a minha mãe já tentou suicídio umas 3 vezes. E eu perdi uma amiga, de amiga desse passado com suicídio. Então, quero viver, quero que tudo isso passe. E dar orgulho para minha família. Obrigada. Obrigada por ter compartilhado. E é saber que você é importante na vida de cada pessoa, de sua família. Isso que ela colocou, essa experiência que ela teve de perder alguém que ama, gente, você é amado. Né? Tem alguém que, sim, que o coração transborda de amor por você. Né? Sem você na vida dele, dela ali, nossa, a pessoa perderia o mundo. Isso dá força. Né? Infelizmente, né, a amiga dela, né, tentou ao extermínio, né, perdeu a vida e infelizmente é a realidade de muitas pessoas. Né? Então, assim, não é frescura, a gente precisa acolher. A gente só percebe depois que já foi. Sim. Então, A você gente vê a cena e acredita. Porque é engraçado que eles não acreditam, né? Aí no petróleo não tinha mais jeito. E eu costumava assim, sempre que ela ia, voltava do hospital, o braço dela assim, cortado, sabe? Aí ela falava assim, meu pão doce hoje, um doce que você comeu, você poder negar. Ela disse, eu não quero viver, não tenho vontade de viver, eu acho que a vida é tão distante, porque senão a vida é tão boa e tal. E tentava, parece que acho que ninguém acredita que a pessoa vai fazer isso, do nada, tentar notícia, porque assim, é muito estranho, não? Porque quando é um diagnóstico em que o papel mostra, olha, você tem isso, as pessoas ainda têm um impacto. Mas quando a gente fala de saúde mental, não tem um exame clínico, não é um exame de sangue, um exame de imagem, para falar que aquela pessoa está passando por isso. E aí, para algumas pessoas, é como se a vida perdesse o sentido. Aquilo que a gente vê, o céu azul, lindo, maravilhoso, aquele cheirinho de chuva, para algumas pessoas perde o sentido. É como se ela estivesse todos os dias acordando num dia nublado. Tem coisas ali bonitas, não tem? Mas a neblina, não. Para um depressivo é como se fosse isso. A neblina quando tudo que não tivesse mais nada ali que fizesse sentido. Então é importante a gente pegar e falar assim, não tem sentido. Porque quem está ali tentando algo contra a própria vida, não é que pedaço que ela está tentando dar fim à vida, ela está tentando dar fim ao sofrimento, a uma angústia. Algo que só ela sabe que ela está passando. Então a gente pegar, acolher, mostrar o quanto é amado, ser rede de apoio, isso é muito importante. Tá? Eu queria fazer uma outra dinâmica com você, Fernanda, você pode colocar a musiquinha,
Porque ao longo das nossas vidas, a gente vai guardando muita coisa dentro da gente. E às vezes, no momento de dificuldade, a gente não tem a força que ela não tem. Porque é tanta coisa, tanta mágoa, tanto ressentimento, tantas dores que a gente passa ao longo das nossas vidas, que isso às vezes vai tirando, drenando das nossas forças aos poucos. E aí eu queria que você hoje refletisse um pouquinho. O que você tem guardado dentro de você todo esse tempo? Às vezes são palavras que a gente vai ouvindo ao longo da nossa vida. Sei lá, você é inútil, não gostaria que você tivesse nascido, ser chato, não sei. Quais são as coisas que você já ouviu e que doeu? E que marcou? Que talvez você tenha carregado dentro de você, né? Isso tem deixado mágoas, ressentimentos. Eu queria que você não vai mostrar, você não vai ler, então você pode pegar escrevendo e colocando dentro do copinho, tá bom? Eu quero que você tire esse momento, se quiser arredar, ter mais privacidade, se sentir mais à vontade, tá? Você não vai precisar se expor. Eu quero que tudo aquilo que venha na sua cabeça, você escreva. Quantas coisas a gente não ouve ao longo da nossa vida, não é mesmo? Quantas coisas que às vezes até parecem um elogio, né? E às vezes não é bem isso, não é assim que a gente interpreta. Às vezes algumas palavras têm um peso nas nossas vidas e trazem marcas, né? Que às vezes a gente caminha de acordo até com essas palavras e não deveria. Então, quero que você vai escrevendo, né? Casando, colocando dentro do copinho a palavrinha, dobrando. Vai fazendo na memória. O que já te falaram? Quais foram as palavras que você já ouviu? Talvez dentro de casa, pela mãe, pelo pai, talvez do marido, ou às vezes algum colega. O que você tem guardado aí? Às vezes é como se a gente fosse um copinho, né? A gente vai ali deixando coisas entrarem, e às vezes esse copo transforma, né? Várias coisas que a gente vai ouvindo ao longo da nossa vida. E às vezes a gente acha que a gente deixou pra lá, eu nem ligo. Será que não liga mesmo? Será que você só fingiu que não liga para conseguir seguir em frente? Para conseguir, né, fazer as coisas, viver o dia a dia? Tudo aquilo, tá, gente? Que vier na cabeça. Vocês lembrarem. Vai refletindo o que essas palavras geraram. Geraram raiva, geraram ressentimento, mágoa, geraram tristeza. O que essas palavras foram gerando na vida de vocês? Quais foram o impacto dessa palavra? Talvez você ouviu assim, você não vai conseguir, você não está contra. Algo do tipo. E aí, às vezes, você tem internalizado algumas dessas palavras, algumas dessas coisas na sua vida e tem se comportado dessa maneira, achando que você não é capaz, achando que você não dá conta, achando que às vezes não é possível. A gente tem que delimitar. Aqueles que tiverem aí terminado, só levanta a mãozinha para mim poder saber. Agora que você já colocou no copo todas essas palavras que trouxe mágoa, ressentimento, todas as palavras que talvez tenham limitado você, às vezes até de alcançar as coisas de fazer. Talvez você tenha sonhos, projetos, e aí você fala assim, não vou conseguir, não vou dar conta. Né? Eu sou chata, mas sou burra, né? Tem gente que ouve umas coisas pesadas assim e fala assim, me falaram que eu sou burra, eu não vou conseguir então fazer tal coisa.
guardado aí dentro, vai tirando e rasgando de uma forma simbólica, tá? Tira do copo, lê o que você está guardado aí dentro de você todo esse tempo e vai rasgando. Você não pode encher, não. A cheiro está aqui, tá? É um ato simbólico. Para você esvaziar mesmo, tá? De tudo aquilo que não agrega, de tudo aquilo que não soma na sua vida, de tudo aquilo que ao invés de te dar força, te dar energia, na verdade te drena, te deixa para baixo, te diminui. Rasga. Hoje é o momento de você se livrar disso de uma forma simbólica. Entender que você não é o que os outros dizem que você é. Você precisa, a partir de hoje, reconhecer a sua força, as suas qualidades, os seus pontos fortes. Reconhecer o quão importante você é. Porque é isso que vai te dar forças, vai te dar ânimo para passar por momentos de dificuldades. Sejam quais relacionados à saúde ou não. A gente precisa olhar para as nossas necessidades. A gente não precisa se ver como o outro nos enxerga. Às vezes a gente pega algumas palavras dolorosas, difíceis e coloca como uma verdade que não é. Alguém quer comentar alguma coisa? Como se sentiu em relação a isso? As palavras que vieram? Tem que lembrar de algumas coisas dolorosas? Alguém quer comentar sobre? Não? Parece que esse gratidão. Se ele deixou a São Paulo, né? E que cada um de vocês possam, a partir de hoje, filtrar, ser como uma peneira, como um filtro, levar para dentro de vocês, se alimentar daquilo que faz bem, das palavras que dão força, que motivam, que vocês venham lembrar cada dia, daquilo que faz a sua vida ter sentido, a sua família, seus sonhos, seus objetivos, para ajudar vocês a cada dia ter um autocuidado, um amor próprio, tá bom? Eu agradeço muito essa oportunidade de ter com vocês comigo e compartilhar um pouquinho do conhecimento com vocês. Aí eu gosto de plantinha, Vamos ver, tirar uma foto.